Ô, Mauro, o Fluminense, a verdade é que quase não teve nenhuma chance no jogo, né? Era um clássico, é verdade, mas o Flamengo foi absolutamente soberano durante todo o jogo e ainda com a cereja no bolo, aquele golaço no segundo tempo, contou com a colaboração ali do Fábio, que falhou, mas um golaço e o Flamengo vai ficando forte e sem tomar gol, não toma gol de ninguém. E tem disparado o melhor ataque, né? Tem a média de 2 gols por jogo e não é melhor o ataque, certamente porque 2 partidas foram com um time sub-23, um time cheio de garotos, que foi o único time que tomou gol, né? O gol do Nova Iguaçu num empate 1-1, enquanto os titulares jogavam lá nos Estados Unidos, aquelas 2 partidas contra a Filadélfia e Orlando. É, bem, o Fluminense ontem teve 4 finalizações, é um dos índices mais baixos. Eu estava até vendo aqui com o Opta, que faz as estatísticas, né? Teve um jogo com o São Paulo no passado, 1-0, São Paulo no Morumbi, e teve um jogo contra o Botafogo no Maracanã, que foi 1-0 para o Botafogo. E nesses 2 jogos o Fluminense finalizou menos até, finalizou 3 vezes contra o Botafogo e finalizou 4 vezes, igualzinho, contra o São Paulo. Contra o Manchester City, por exemplo, né? Aliás, não sei se vocês viram o meme do Manchester City do Popó e o Bambam, foi bem engraçado. Mas enfim, o Manchester City, Fluminense, Popó e Bambam, né? Quem caiu primeiro, digamos assim. Tem um meme que é muito engraçado circulando. Mas o City finalizou, o Fluminense contra o City finalizou 5 vezes, mais do que contra o Flamengo. E ontem, eu acho que essa postura defensiva mais eficiente, bem mais sólida do time do Tite, em relação ao que foi o Flamengo do ano passado, que era um time que tomava goleadas até, vergonhosamente, isso ficou mais claro, porque se você olhar o jogo contra o Vasco, o Flamengo não tomou gol, mas o Vasco teve chances claras. O Léo Pereira salvou 2 bolas e estava entrando. É, Quanto o Botafogo, o Tiquinho teve chance no primeiro tempo, chance muito boa dentro da área, e outra pequena área que ele criou, um chute cruzado, até parecido com o gol de ontem do Pedro, e na primeira trave o Júnior Santos desviou para fora, outra chance clara do Botafogo. A bola não entrou, mas houve oportunidades. E quanto Volta Redonda, o Flamengo tomou uma bola na trave, por exemplo. Mas ontem não, o Fluminense teve 2 chutes no gol, na direção certa. Um do Arias, uma falta no primeiro tempo, e um do Alexander no segundo chute cruzado, que o Rossi defendeu em 2 tempos. Nenhum deles provocou uma defesa extraordinária, nenhuma chance claríssima de gol foi criada pelo Fluminense, não aconteceu nada. O Diniz foi muito mal, acho, durante o jogo. Ele foi pensando no jogo contra o Del Valle, mas o time virou um Frankenstein, foi mexendo ali de uma forma meio translocada, mudou no intervalo boa parte da sua linha defensiva e o Flamengo se impôs de uma maneira bem convincente. Claro que tudo isso faz parte de um processo, é um time que está sendo todo remontado. O time de ontem, por exemplo, tinha apenas um remanescente de 2019 como titular, o Arrascaeta. Todos os demais jogadores chegaram ao Flamengo depois de 2019, o que é bem simbólico. E o time ontem teve um bom aproveitamento das chances criadas, porque não criou tantas, o adversário bem mais difícil do que os outros, evidentemente, que vinha enfrentando no campeonato, mas quando criou, chegou ao gol. E o segundo gol, numa jogada por dentro, ali abrindo a defesa adversária. É claro que tem a colaboração do Fábio, mas a jogada foi de fato uma jogada muito bonita, que começa com o De La Cruz, que jogando mais à vontade, não tão preso à faixa direita do campo, como ficou quando tinha Gerson no time. O Gerson vai fazer uma cirurgia, né, vai ficar fora cerca de 2 meses ao todo. O De La Cruz cresce bastante, né? Ele vai buscar a bola lá atrás, no meio de 3 adversários, ele encontra ali a maneira de escapar, dá sequência à jogada, Rascaíta, Pedro, Cebolinha e o gol. E o Cebolinha nessa altura jogava pela direita, né? Porque já tinha saído o Luiz Araújo, e o Bruno Henrique entrou na esquerda, e o Tite jogou o Cebolinha para a direita. O que também é meio que uma novidade, porque geralmente ele tinha feito o quê? Quando saiu o Luiz Araújo, entrava o Bruno Henrique, o Bruno ia para a ponta direita, o Cebolinha ficava ali na esquerda, era preservado, digamos assim. Isso não aconteceu. Isso foi uma vitória importante. O Flamengo do Tite, se não houver nenhum tipo de interferência maluca, como no ano passado, quando o time com o São Paulo teve uma série invicta e estava crescendo, venceu o Grêmio em Porto Alegre com muita autoridade, 2-0, ganhou do Atlético em Belo Horizonte 2-1, e aí o preparador físico do São Paulo dá um soco na cara do Pedro, ali mudou o curso da história, né? O ano era para ser muito diferente, creio eu, não fosse aquele episódio. Se não acontecer nada maluco, como costuma acontecer no Flamengo, né? O Flamengo tem jogador que sai na porrada no treino, tem o dirigente que morde a virilha do torcedor, acontecem umas coisas assim que não tem explicação. Se não ocorrer nada de tão excêntrico, digamos assim, para dizer o mínimo, a tendência é o Flamengo ter um time muito competitivo esse ano inteiro. Porque o Tite vai, evidentemente, vai ajustando a equipe e como são os times dele, são times que tomam poucos gols, o Juca definiu bem, do meio para frente os jogadores têm, além do time ter condições de produzir, como mostrou,
Até pelos valores individuais, o time vai criar chance, vai. A chance de não fazer um gol no jogo é pequena. E como não está sofrendo gol, é matemático, né? A tendência é ter muitas vitórias e competir fortemente em todas as frentes. O Arnaldo, claro que dá para entender porque é o Diniz, mas o Fluminense tem um jogo importante quinta-feira aí, a Recopa, jogo de volta tal. E ontem ficou meio barro, meio tijolo, né? Não jogou com o time totalmente titular, porque tinha caras que não podia jogar, o time estava meio cansado, mas também não jogou com reserva. E aí perde o jogo, cansa mais os jogadores e quinta-feira, tudo bem que é só quinta-feira, ficou meio no meio do caminho e foi uma presa bem fácil, né? Não incomodou. Eu acho que a estratégia do Diniz, ela começou errada na altitude de Quito, colocando a maioria dos veteranos para começar jogando. Aí, talvez, pensando na semana, o jogo do Flamengo seria o jogo mais talhado para Felipe Melo, Marcelo, Ganso, não o jogo da altitude de Quito. Enfim, Diniz faz as suas escolhas e preferências. E acho que o Fluminense não vai ter facilidade na quinta-feira, tem boas chances ainda de ganhar essa competição, mas aquela coisa, né, Tironi, o campeonato nessa situação estadual, o cruzamento, eu ainda acho que, pelo andar da carruagem, favorece o Fluminense. Por mais que o Nova Iguaçu seja a surpresa, jogar contra o Nova Iguaçu numa semifinal é melhor que jogar com o Vasco. Para o Fluminense, nessa situação, nessa questão. E é isso que está se encaminhando, né? O Nova Iguaçu ganhou da Portuguesa no fim, 2-1. Senão estaria invertida a posição dele com a posição do Vasco. Agora, faltando uma rodada, provavelmente teremos Flamengo e Vasco, Fluminense e Nova Iguaçu no estadual. Então, não acho que para o Fluminense seja tão ruim esse cruzamento assim. Quem sabe aí se preparando de uma outra forma para uma eventual final de novo contra o Flamengo. Se as coisas caminharem como, digamos, a lógica está indicando. E em relação ao Flamengo, eu sempre achei o mérito da estratégia ou da solidez defensiva de uma equipe igual ao mérito da artilharia de não sei quantos gols por jogo. E isso o Flamengo vai construir. E essa é uma. Desta forma, construindo a equipe da defesa para o ataque, você consegue ver progressos talvez mais lentos, mas mais sólidos. É o mesmo processo que o Palmeiras fez com o Abel. E a gente está vendo. Eu li a sua coluna, viu, Tirone? Muito, e a gente está vendo nessa temporada 2024 Palmeiras e Flamengo, sempre os favoritos, indo devagar e sempre, com mais solidez do que os seus adversários todos. Isso eu estou fazendo um recorte nacional num momento em que ainda não temos confrontos nacionais. Mas o início da temporada do Flamengo e do Palmeiras, sem grande alarde, o Palmeiras inclusive perdeu a Supercopa para o São Paulo, ele dá um sinal de consistência para o ano todo, quando a coisa começar de fato a valer. Os campeonatos mais importantes estiverem aí no front. Eu acho que é diferente do início do São Paulo mesmo, diferente do início do Fluminense, diferente do início do Atlético Mineiro, diferente do início do Grêmio e do Inter. Então, o Flamengo, agora com um técnico e com uma comissão técnica, digamos, mais estável, digamos que repete um pouco do que foi o Palmeiras nesses últimos tempos. Começa muito sólido, defensivamente, e aos poucos vai desenvolvendo o jogo ofensivo, a melhor formação ofensiva. E aí, na comparação dos elencos, o Flamengo tem mais do que o Palmeiras para oferecer do meio para frente, inclusive no banco de reservas. O Lavieri, o que eu escrevi aí que o Arnaldo falou, muito obrigado pela citação na minha coluna lá que eu tenho no site do Band Esportes, é que é isso, estamos chegando em março e o que se coloca no horizonte é o que aconteceu nos últimos 10 anos, 8 anos, sei lá. O Palmeiras e o Flamengo insinuando que, de novo, vão tomar conta do negócio. Daqui a pouco a gente vai falar do Palmeiras, mas agora o Flamengo, né? Melhor defesa, melhor ataque, não ganha, não perde de ninguém. Ah, mas tá jogando só estadual. Claro, daqui a pouco vai ter confrontos mais fortes, mas vai meio ganhando corpo nesse período, tratando o estadual como uma pré-temporada.
Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Depois eu falo sobre as polêmicas do vestiário aqui. Vamos falar do Flamengo primeiro. O Flamengo, de fato, né, tem a marca do Tite começando a ser colocada, e a gente por muito tempo viu o Tite, às vezes, até ser criticado por isso, que é o tal do equilíbrio, né? Ele sempre gosta muito dessa questão na seleção, ele foi criticado por isso, no Corinthians virou hepatite e por aí vai. Mas é a filosofia que ele coloca de um time que primeiro pensa em se defender, que pensa em não tomar gol, e depois ele consegue construir uma forma equilibrada de atacar sem se expor tanto. Então você vê jogadores como Cebolinha, como Luiz Araújo, participando bastante também da fase defensiva. Isso em alguns momentos foi um problema. Então a minha curiosidade para daqui para frente, especialmente ali na frente na Copa do Brasil, na Libertadores, quando tivermos mata-mata e tal, que no mata-mata às vezes esse tipo de situação, esse jogo equilibrado vira um perigo, né? Aí eu quero saber como vai ser essa relação, porque a gente sabe que a torcida do Flamengo gosta muito do show, gosta do jogo com gols e tudo mais, e o Tite tem essa marca do equilíbrio. E aquele golaço que a gente viu, que como vocês todos já falaram, teve a colaboração gigantesca do Fábio, é aquilo ali que o flamenguista quer ver, é aquilo ali que quem gosta do futebol quer ver de uma maneira geral, mas não é toda hora que vai acontecer. Então o Tite vai ter essa marca e eu estou curioso para saber ao longo do ano como vai ser essa relação do equilíbrio titista com a expectativa, a torcida ansiosa que o Flamengo já mostrou nos últimos tempos. Eu, como vocês sabem, sempre elogiei o trabalho do Tite, eu acho que é um trabalho sempre muito consistente e que ele consegue tirar o melhor. Como o Arnaldo disse, o elenco do Flamengo é de longe o melhor do que todos, melhor no titular do que o Palmeiras, é melhor no reserva do que o Palmeiras e todos os outros, e tem de fato um início bem estável. Eu queria só aproveitar aqui para falar do Tite também, uma outra coisa, como a gente elogia muito, eu elogiei muito, já elogiei muito o Tite em várias situações, mas ontem para mim ele foi muito mal ao ser questionado, inclusive pelo Igor Siqueira, nosso companheiro aqui de UOL, sobre a questão do Daniel Alves. Ele falou, eu não tenho todo o conhecimento de tudo. Ele quis pisar em ovos numa situação que não tem muito como pisar em ovos. O cara é condenado, já tem ali todos os ingredientes, mudou de versão 5 vezes, todos os indícios de que, de fato, ele foi culpado, e a justiça espanhola concordou com isso e colocou o Daniel Alves por 4 anos e meio na cadeia, sem contar que poderia ter sido mais se não fosse o Neymar desembolsando a quantia ali perto de 1 milhão que desembolsou para salvar o Daniel Alves. O Tite quis contemporizar uma situação que não deveria, ficou muito ruim, e para mim ele levantou uma lebre perigosa ao falar, vocês lembram quando eu fui questionado sobre o Neymar? Pois é, eu não tenho todas as informações. São situações muito diferentes. Naquele momento, inclusive, a notícia foi nossa, eu estava lá na Copa América junto com o Pedro Lopes, com o Igor, todo mundo. O questionamento era sobre uma investigação em curso e como aquilo poderia afetar o ambiente da seleção brasileira. Eu estava lá vendo o treino da seleção e ao mesmo tempo estava passando carros da Polícia Civil para fazer a cariação, entrevistar, conversar com o Neymar para saber o que tinha acontecido. Então, no momento, aquela questão era essa era a questão. O Neymar acabou se machucando e nem foi para a Copa América, foi na preparação. No caso do Daniel Alves, ainda que seja em primeira instância, já tem uma condenação, a justiça espanhola já teve a sua primeira conclusão e ele já está preso de maneira preventiva há um tempo. Então o Tite falar que eu não tenho todas as informações, para mim ficou muito ruim. O Tite foi muito mal nessa declaração. Uau.